Olá pessoal, então dando sequência à nossa aula de circuitos 1. Então terminamos os circuitos de primeira ordem, que são os circuitos RC e RL, com fonte e sem fonte. Agora nós vamos ver os circuitos de segunda ordem, tá? Que são circuitos contendo então resistores, capacitores e indutores, ok? A gente chama então esse tipo de circuito RLC, tá? Então antes era RC e RL, agora é RLC. Então, esses tipos de circuitos eles podem ser configurados em série e paralelo também, como a gente viu lá nos outros circuitos de primeira ordem, tá? Para começar, vamos ver então os circuitos de ou série sem fonte, tá? Então, vamos lá. O que são circuitos de segunda ordem? São circuitos que contêm pelo menos dois elementos armazenadores de energia, tá? Que a gente conhece como sendo o indutor e o capacitor, tá? Então, ele pode ser as duas configurações que nós vamos estudar aqui na disciplina, vão ser esse circuito aqui, o que é o RLC série, e o RLC paralelo, tá? Então, no circuito série, nós temos aqui uma fonte de tensão e todos os elementos aqui estão em série, e em paralelo nós temos uma fonte de corrente, né? E daí todos os elementos em paralelo, tá? Então, quando existem outras configurações também, que também são de segunda ordem, tá? Por exemplo, esse circuito aqui, ó, um circuito RL de segunda ordem, tá? Ele tem dois elementos de armazenador de energia aqui, que no caso são dois indutores, tá? Então, são dois indutores também, vai dar um circuito de segunda ordem, tá? Se não tivesse esse resistor aqui, ó, pessoal, daí o que ia acontecer? Esses dois indutores aqui, eles iam ser colocados em paralelo, e daí formaria o circuito de primeira ordem também, tá? Só que aqui, ó, como tem esse resistor no meio, acaba que eles não podem ser associados em paralelo, e daí eles vão se comportar como um circuito de segunda ordem, tá? Que nós já vamos ver como é que é esse comportamento. Comportamento um pouco diferente, bem, na verdade, bem diferente, daquele circuito que a gente viu lá nos de primeira ordem, tá? Então, por que de segunda ordem? Segunda ordem, então, porque tem dois elementos armazenadores de energia e com isso vai aparecer uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Então, uma equação diferencial lá, como vocês viram até agora, ela tinha uma derivada apenas na equação diferencial. Agora, no circuito de segunda ordem, então vai ter uma derivada segunda, tá? Vai ter uma derivada, duas vezes a derivada daquela variável, tá? Se for da tensão no capacitor, vai ser uma derivada segunda da tensão no capacitor. Se for a corrente no indutor, vai ser derivada segunda da corrente do indutor, tá? Então, isso é a principal característica, tá? Então, a ordem, tanto a ordem da equação, pessoal, na verdade, a gente pode fazer o contrário, a gente pode olhar assim, qual que é a ordem da equação diferencial que está representando o sistema? Uma equação de segunda ordem. Então tem dois elementos armazenadores de energia. Se a equação for de terceira ordem, então tem três elementos de armazenadores de energia, tá? Então, a equação reflete o circuito, tá? Então, esse circuito aqui, como eu já tinha comentado, esse tipo de circuito aqui não é um circuito de segunda ordem, tá? Porque olha aqui, esses dois capacitores, tenho dois elementos armazenadores de energia? Tenho, só que eles se comportam como sendo um só, tá? Porque eu posso pegar e fazer uma associação paralela desses dois capacitores aqui e vai virar um circuito assim, tá? Então, não é um circuito de segunda ordem. Da mesma forma que esse circuito aqui, ó, que tem dois indutores que estão em série, eu posso fazer uma associação série e transformar num só. Então, eles estão se comportando como sendo um elemento só, tá? Só que se a gente pegar e voltar, por exemplo, no slide anterior, ó, nesses casos aqui, ó, pessoal, vamos pegar esse aqui, esse capacitor aqui, ó, não pode ser associado em paralelo com esse capacitor aqui, ó, porque tem esse resistor no meio, tá? Então, ele vai se comportar como sendo um circuito um circuito de segunda ordem, ok? Por quê? Porque eu não posso associar eles em série. Se não tivesse esse resistor aqui, daí eu ia fazer um paralelo dos dois e ia virar um circuito de primeira ordem, mas não é o caso, tá? Então, se eu puder fazer associação, ele não vai ser um circuito de segunda ordem, tá? Então, vamos lá. Nós temos que estudar o circuito RLC, então nós vamos começar por partes, tá? É um circuito um pouco mais complicado do que vocês já viram do circuito de primeira ordem. Então, para isso, a gente vai estudar separadamente primeiro as condições iniciais e finais e depois o circuito de segunda ordem em si, tá? Então, pessoal, nesse circuito aqui, ó, depois quando a gente for analisar ele de fato, vocês vão ver que nesse circuito aqui tem dois elementos armazenador de energia. No caso aqui é o indutor, tá? E o capacitor. Então, isso aqui vai dar um circuito de segunda ordem, tá? E eu já vou adiantar para vocês que é o seguinte. Lá no circuito de primeira ordem, como é que nós resolvíamos a equação diferencial? Nós resolvíamos ela usando uma condição inicial, tá? Então, se era um circuito RC, por exemplo, nós precisamos da tensão inicial do capacitor.
tá? Tensão inicial do capacitor, e daí nós resolvíamos eles para achar quais coeficientes que multiplicavam aquela exponencial lá, né? No final era sempre uma exponencial, tá? Então tem que ter isso em mente, era sempre uma exponencial. Aqui também vai ser uma exponencial, tá? Só que daí o que acontecia? Lá era um sistema de primeira ordem, tinha uma condição inicial, tá? Agora um sistema de segunda ordem vai ter duas condições iniciais, tá? Então a condição inicial no indutor, pessoal, é a corrente no indutor. E a condição inicial no capacitor é a tensão no capacitor, tá? Então essas são as duas condições iniciais que vão ser dadas para vocês. Só que tem um porém também. Quando a gente está resolvendo esse sistema aqui, a gente vai procurar sempre, por exemplo, a tensão no capacitor, tá? A equação no tempo, né, da tensão no capacitor. E daí nós precisamos da tensão inicial dele, tá? Só que não é só isso. Essa condição inicial do indutor, ela não vai entrar assim diretamente na equação no capacitor, tá? Porque assim, ó, lá nos circuitos de primeira ordem, nós tínhamos assim, ó. Então, se fosse, por exemplo, a tensão no capacitor que a gente estava procurando, ela saía de uma tensão inicial, tá? Que podia ser zero, e daí ela fazia isso aqui, né? Ia para zero, ou ia para um valor final diferente de zero quando se eu tivesse uma fonte, por exemplo, tá? Então ele poderia ir fazer isso aqui, por exemplo, tá? Então, ó, pense assim, ó, ele sempre saía de uma condição inicial, tá? E a gente sabia que era uma equação exponencial única, tá? Então, se eu sabendo que o expoente da condição inicial que saía pelos coeficientes e o valor inicial, era tudo que eu precisava, tá? Só que agora, pessoal, vocês vão ver que precisa de mais uma condição. Nós precisamos do seguinte, ó, se a gente estiver, por exemplo, analisando o indutor, nós precisamos saber a condição inicial do indutor, tá? Que nesse caso vai ser o IL de 0 mais, que é igual ao do 0 menos, né? Porque a corrente não pode variar abruptamente. E nós precisamos saber também a velocidade com que essa corrente está saindo naquele ponto, tá? Que é a derivada no ponto, tá? Então nós temos que saber o DIL dt, tá? O que é o DIL dt? É a derivada da corrente analisada naquele ponto, tá? Então isso, eu não sei se vocês viram já em cálculo, o que significa essa barra aqui, pessoal? Quando eu derivo uma equação e substituo aquele valor, tá? Então tem uma ordem, né? Eu não posso substituir o t0 e daí derivar, porque daí vai virar uma constante e sempre vai dar zero. Então eu tenho que primeiro derivar e daí substituir t igual a zero, tá? Então o que é a derivada da corrente num ponto, tá? Ele está relacionado com a tensão, tá? Ele não é exatamente a tensão no ponto zero. Vai ser, na verdade, VL dividido pela indutância, aqui, que nós vamos ver na sequência, tá? Mas a gente pode entender também a derivada da corrente no tempo como sendo a inclinação, tá? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, se eu estiver solucionando para a corrente, então vai sair de um I0 aqui, tá? Então, I0 é o ponto, tá? O que é o DIL dt? É a velocidade. Então, se for um valor positivo, quer dizer que essa corrente está saindo para cima, tá? Está saindo para cima. Se a derivada for negativa, ela está saindo para baixo e está fazendo isso aqui, tá? Daí vocês vão ver que daí não vai ser uma exponencial simples aqui. Ele vai ter a corrente vai poder fazer isso aqui, por exemplo, que antes não podia fazer, tá? Ou inclusive ficar oscilando, tá? Isso não podia acontecer antes, mas no circuito de segunda ordem pode. Então, nós vamos precisar de duas condições iniciais. Então, se eu estiver solucionando para a corrente, eu preciso da corrente inicial e do DIL dt na condição inicial, no tempo inicial, que nesse caso aqui é 0 mais. Tá? Se eu estiver fazendo para tensão, eu vou precisar da tensão inicial, né? E da derivada da tensão naquele ponto, tá? Que é a velocidade que ele está saindo daquele ponto. Tá? Entendam? Se eu tiver uma variação de alguma um delta de alguma variável, uma variação daquela variável, variação da variável fica meio estranho, né? Mas um delta v, por exemplo, né? Dividido por uma variação de tempo, né? Isso aí é uma velocidade daquela variável. Então, se eu tivesse, por exemplo, variação de distância, né? Que a gente usa delta x sobre delta t, isso aqui é velocidade, tá? Então, aqui, se a gente considerar a derivada, é num ponto, mas poderia ser, por exemplo, um delta v sobre um delta vc sobre um delta t, né? Quando esse ΔT tende a zero, isso aqui vira uma derivada. Mas isso aqui é como se fosse a velocidade da variação da tensão do capacitor. Tá? Então pode ser entendido desta maneira também, essa derivada. Tá? Que é o que? É a velocidade com que ela está saindo daquele ponto. Tá? Ela pode estar saindo com uma velocidade maior ou menor, ou está saindo constante. Isso tudo a gente vai ver depois, na sequência. Como que a gente usa essas condições iniciais. Vamos agora só calcular as condições iniciais. Tá? Então vamos lá. Esse primeiro circuito aí, então,
ele é composto de uma fonte de tensão e tem uma chave. Então, antes ela tem uma... para t menor que zero, então a chave está fechada, em t igual a zero ela abre. Tá? Então, vamos ver como é que a gente calcula as condições iniciais. Então, primeira coisa, para t menor do que zero, tá? Eu coloquei aqui as equações, tá, do capacitor, né? Que agora a gente está usando as duas, né? Então, a corrente no capacitor, tá, que é essa corrente aqui, ó, ela é C dV dt. Tá? Então, é a capacitância vezes a derivada da tensão no capacitor. E a corrente no indutor, que está aqui, ó, ela é a indutância vezes a derivada da corrente que está passando por ele. Então, para t menor do que zero, o que nós temos? Nós temos o seguinte, o indutor já passou um tempão, né, desde menos infinito até t igual a zero menos, como a gente já tinha visto, né, antes. O que a gente fazia quando a gente analisava por um tempo muito grande o indutor e o capacitor? Então, o indutor, nós vamos trocar ele, o indutor já está totalmente carregado. Então, já passou um tempo infinito, lá de menos infinito até zero menos. Tá? Então, o indutor ele está totalmente carregado, tá? Ou seja, a sua corrente não varia mais. Tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, o que significa corrente não variando mais? Se eu fizer a derivada, vai significar que a tensão é igual a zero. Tá? Então, o indutor vira um curto-circuito, porque a sua tensão é zero. Tá? Então, no lugar do indutor aqui, ó, vai virar um curto-circuito. Tá? E o que vai acontecer com o capacitor? Tá? O capacitor ele estava onde? Ele estava aqui, ó, tá? Estava aqui. Então, o que vai acontecer com o capacitor? Ele também está totalmente carregado, tá? Porque já passou um tempão, a sua tensão parou de variar, porque ele está totalmente carregado, a tensão não varia mais e a corrente é zero, tá? Ou seja, o capacitor vira um circuito aberto, tá? Vira um circuito aberto e essa corrente inicial aqui vai ser zero, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nesse caso, para calcular a corrente do indutor, nós vamos trocar o indutor por um curto e o capacitor por um circuito aberto. Tá? Vai ser sempre assim. Tá? Depois que passou um tempão, o indutor vai virar um curto, o capacitor vai virar um circuito aberto. Tá? Daí tem que resolver o circuito. Vai ter um circuito composto apenas por resistores, né? Porque os capacitores e indutores saíram. Tá? Então, o que vai acontecer? Vamos resolver isso aqui. Ó. O que é a corrente no indutor? É a corrente nesse circuito aqui. Ó, tá? A corrente vai fazer isso aqui. Tá? Então, tem uma fonte de 12, um resistor de 4 e um de 2 ohms. Tá? Então, é simplesmente uma associação séria aqui. Né? Vai dar 12 ohms dividido por 4 mais 2. Então, vai ter 2 amperes passando pelo indutor. Tá? 2 amperes passando pelo indutor. E a tensão no capacitor é essa tensão aqui, ó, tá? Que estava no lugar do capacitor, que é a tensão nesse ponto aqui, ó, só que como a chave ela está fechada, né, ela vai abrir em t igual a zero, então antes ela está fechada. Tá? Então a tensão no capacitor é a mesma tensão nesse resistor de 2, tá? Que está aqui. Ó. Então nós temos que calcular a tensão em cima do resistor de 2. Então aqui a gente pode fazer um divisor de tensão, né? Que é 12 vezes 2 dividido por 2, por 4 mais 2, tá? Que vai dar 4 volts. Beleza? Então essa aí vai ser a tensão no capacitor. Beleza? Então nós calculamos as condições iniciais. Vocês viram que agora existem duas condições iniciais. Beleza? Então são duas condições iniciais. Partindo para t igual a zero, o que aconteceu? A chave abriu. Tá? Então aqui nós vamos ter um circuito aberto no lugar dessa chave aqui. Tá? Então o circuito ficou assim. Ó. Como aqui abriu, pessoal, ó, esse indutor, essa chave saiu daqui, ela abriu. Não vai passar mais corrente nesse resistor de 2. Então esse cara aqui vai ser eliminado. Tá? Vai ficar somente um circuito, agora sim, um circuito RLC puro. Tá? Aqui tem um resistor, indutor, capacitor. Tá? Então isso aqui, pessoal, é um circuito RLC puro. Tá? Beleza? Então aqui, pessoal, ó, o que aconteceu? A chave abriu. Nós estamos exatamente em t igual a zero. Tá? Então o que vai acontecer logo que eu abrir a chave? Nós temos um indutor carregado e um capacitor carregado. Tá? E tem que lembrar o seguinte, pela equação lá que nós vimos, né, a corrente no indutor não pode variar abruptamente, porque aqui tem uma derivada. Ó, tá? Então não pode variar abruptamente. Ou seja, a corrente antes de zero é igual à corrente logo depois de zero. Tá? E a tensão no capacitor também. Tensão para zero menos é igual a de zero mais, tá? Porque ele não pode variar abruptamente, beleza? Então o indutor está carregado, né, com a corrente antes da chave abrir, tá? Que é de 2 amperes. E o capacitor está carregado com a tensão de antes também, que é de 4 volts, tá? Então o que vai acontecer agora? O que nós temos que calcular? Nós temos que calcular aqueles valores que a gente tinha feito antes, né? Que estava sendo pedido lá no enunciado, que são as derivadas, tá? O valor das derivadas para t igual a zero mais. E precisamos saber também, vocês vão ver que para calcular isso, eu tenho que saber as tensões em cima e as correntes nos elementos.
Então, no caso do indutor, a gente sabe a corrente, tá? Então, eu vou precisar saber a tensão em T igual a 0 mais. Que nem a gente calculava lá no circuito de primeira ordem. É a mesma coisa, tá? E aqui nós sabemos a tensão. Precisamos saber agora a corrente, tá? Olhando esse circuito aqui, ó, vamos lá, como é que nós vamos fazer? Nós vamos olhar esse circuito aqui para T igual a 0 mais. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos aplicar uma malha aqui dentro, tá? Porque olha o seguinte, ó. Essa fonte de tensão já está com tensão fixa, é 12. O capacitor, a tensão não pode variar, então já está fixa em 4, tá? A corrente no indutor está fixa, é 2. Isso em T igual a 0 mais, né? Naquele ponto exato, depois ela vai mudar, né? Mas em T igual a 0 mais ela vale 2, tá? E daí, então, a corrente da malha está definida, tá? Então, o que nós podemos fazer? Se a corrente está definida, a tensão no indutor já está definida, vai ser 2 vezes 4, vai dar 8 volts aqui, né? Porque está passando 2 amperes aqui. Aqui está passando 2 amperes. Por quê? Porque o indutor está carregado. Então, qual que é a única tensão que a gente não sabe? Sabemos do resistor, sabemos do capacitor, da fonte, só não sabemos do indutor. Então, nós vamos fazer uma malha aqui dentro para achar esta tensão, tá? Então, aplicando uma malha aqui dentro, nós saindo daqui fica como? Fica menos 12. A corrente está nesse sentido, então ela vai produzir um mais aqui. Ó. Então, é mais 4 vezes a corrente, que é IL de 0 mais. Depois, a tensão no indutor, que nós estamos buscando. E a tensão no capacitor, que a gente já sabe que é 4. Tá? Então, só substituindo, a única coisa que a gente não sabe é a tensão no indutor. Tá? Então, isolando o VL de 0 mais, tá? Substituindo todo mundo, passando para o outro lado, nós vamos ver que o VL de 0 mais é 0 volt. Tá? Isso aqui é pura coincidência, tá, pessoal? Poderia ser qualquer outro valor. Tá? Não vai ser sempre 0. Pode ser qualquer valor. Tá? Então, isso aqui nós vamos precisar depois para resolver a equação diferencial também. Tá? Cálculo da corrente de 0 mais. Tá? Isso aqui ficou fácil, né? Porque aqui, ó, nós queremos saber quanto que é a corrente inicial do capacitor. Tá? Lembrando que a corrente no capacitor e a tensão no indutor podem variar abruptamente. Tá? Podem variar abruptamente. No caso do indutor não variou, porque antes estava em 0 e depois trocou e continuou em 0, mas não é comum isso acontecer. Tá? Cálculo da corrente do capacitor aqui. Ó. Então, o que acontece? O indutor já está carregado, né? Está carregado com 2 amperes. Então, logo que eu abrir a chave, essa corrente do indutor vai passar abruptamente pelo capacitor. Tá? Então, a corrente inicial do capacitor vai ser a mesma do indutor, porque eles estão em série. Tá? Então, vai acabar que a corrente no capacitor inicial é de 2 amperes. Tá? Então, achamos as duas condições iniciais. Inicialmente, então, o indutor vai estar com 0 e vai, quando trocar a chave, ele vai continuar em 0. Ou seja, logo no início, o indutor não vai querer se carregar, porque não tem tensão em cima dele. Tá? Já o capacitor, não. O capacitor, ó, ele está com 2 amperes inicialmente. Então, a sua tendência é que a sua tensão suba. Tá? Se ele estava antes com 4 amperes, a sua tensão vai começar em 4 e vai subir. Calculamos as condições iniciais da tensão no indutor e da corrente no capacitor. O que falta para nós? Faltam as derivadas, que é a velocidade com que aquela variável muda no t igual a 0 mais. Tá? Então, para t igual a 0 mais, nós precisamos calcular também a derivada da corrente em 0 mais. Tá? O que significa isso? É a velocidade com que ele vai sair de lá. Tá? Então, pessoal, para fazer o cálculo da derivada da corrente em t igual a 0 mais, isso aqui é muito mais fácil que o slide anterior. É só nós pegar e olhar essa equação aqui. Ó, tá? O que é a derivada? A derivada está dentro dessa equação aqui. Tá? Então, se eu quero calcular só essa parcela da derivada aqui, ó, eu vou passar esse L dividindo para o outro lado. Tá? Então, vou pegar aquela equação lá e essa equação aqui, pessoal, ela é válida para todo o tempo, tá? Para qualquer valor de tempo. Então, se eu olhar em 0 mais, ela também é válida. Tá? Então, em 0 mais, isso aqui é válido. Então, eu vou substituir 0 mais aqui. E o valor inicial para 0 mais, né, VL de 0 mais, está dado aqui. Ó, tá? Já temos o valor aqui. Então, nós vamos substituir isso em t igual a 0 mais. Só que tem que lembrar, né, que essa derivada, primeiro a gente deriva e depois substitui. Tá? Só que como a gente quer achar todo isso aqui para nós vira uma constante. Tá? Então, só vou passar o L dividindo para o outro lado, né? Vou ver que a derivada da corrente em t igual a 0 mais é V0 dividido por L. Tá? V0 dividido por L. Lembrando que é 0 mais, tá, pessoal? Porque para 0 menos a tensão no indutor é diferente. Tá? Nesse caso não é, né? Mas geralmente ela é diferente. Tá? Então, substituindo,
A gente sabe que o VL é 0, né? E a indutância 0,25, isso aqui vai dar 0, tá? Então, o que é a unidade, pessoal, disso aqui? Ó? Essa unidade aqui eu não cobro tanto porque ela é mais complicada. Se deixar sem unidade aqui não tem problema, tá? Mas o que é uma derivada, pessoal? É um ΔI sobre um ΔT, tá? Só que esse delta está tendendo a 0, mas ele ainda é uma unidade de tempo, tá? Então, o I tem unidade de ampere e o tempo tem unidade de segundo. Então, isso aqui vai dar uma unidade que é ampere por segundo, tá? Isso aqui a gente pode entender, como eu já falei, pessoal, como sendo a velocidade da corrente, tá? É a velocidade da corrente, beleza? Então, na hora de eu fazer um gráfico, o que significa isso? Quer dizer que a minha corrente inicial é 2 amperes, tá? E se eu fizer um gráfico assim, ó, então a corrente está saindo de 2, e como a derivada da corrente é 0, significa que aqui ela vai sair reto, tá? Ela vai sair reta assim, tá? Com uma derivada nula. E depois ela vai trocar, tá? Mas ela vai demorar um pouquinho mais para trocar, beleza? Isso aqui a gente vai ver depois quando a gente faz o gráfico, beleza? Depois, cálculo da derivada da tensão em t igual a 0. Tá? Então, nós temos que calcular essa derivada. Que a gente vai tirar dessa equação da corrente. Mesma coisa. Bem tranquilo, pessoal. Tá? Então, a gente só pega... a gente sabe que essa equação vale para todo o tempo, mas nós queremos saber em t igual a 0 mais. Tá? Então, substituindo 0 mais aqui ó, e aqui, né? Nós vamos só passar essa capacitância, então, dividindo para o outro lado. Então, a derivada da tensão em 0, ela é simplesmente IC de 0 sobre a capacitância. Tá? Vendo, pessoal, que a gente está calculando uma derivada num ponto, tá? A gente não está fazendo a equação da derivada, porque a equação do capacitor a gente nem encontrou ainda, tá? Isso aqui a gente não sabe ainda, a equação da corrente a gente também não sabe. Só que a gente consegue calcular a sua derivada num ponto específico baseado no circuito, tá? E isso aqui vai ser usado depois para encontrar a capacitância, para encontrar... Isso vai ser usado depois para encontrar a equação da tensão no capacitor e para encontrar a equação da corrente no indutor. Então, nós temos que saber a derivada, tá? Analisando o circuito para depois calcular a sua equação, tá? Então, substituindo ali, ó, então vocês estão vendo, ó, que aqui não deu zero, né? Que nem no indutor. Tá? Então, deu 20, né? Porque é 2, a corrente inicial é 2 e a sua capacitância é 0,1, né? Então, vai dar 20 volts. Lembrando que o que é derivada? Isso aqui é um ΔV, né? Sobre um ΔT. E a tensão é volt e o tempo é segundo. Então, vai dar volt por segundo, tá? Então, isso aqui é velocidade de variação de tensão no capacitor, tá? Então, se a gente fizer o gráfico, pessoal, vai ser um gráfico diferente desse do indutor. Então, ele vai sair lá, pessoal, de 4 volts, né? Que é a tensão inicial do capacitor. E ele vai sair com 20 volts por segundo. Então, ele vai sair assim, ó. Vai sair abrupta, tá? Cada segundo está variando 20 volts. Enquanto que a do indutor está variando 0 ampere por segundo. Então, ele vai sair mais lentamente para começar a variar. Enquanto que a do capacitor, não. O capacitor já vai sair abruptamente, variando aqui, tá? Isso que significa essa derivada aí, tá? Que nós vamos ver depois ali na sequência na hora de fazer o gráfico, beleza? E depois, pessoal, nós para ter tendendo ao infinito, né, nós precisamos calcular para calcular então as tensões finais, né, as condições finais. O que acontece com as variáveis quando a gente faz o tempo tender ao infinito, tá? Então o que vai acontecer? Da mesma forma que aconteceu antes, vai passar um tempo infinito, tá? O indutor então ele vai virar um curto-circuito, né? Porque a sua corrente não vai variar mais, né? Se a gente olhar aqui na derivada, ele vai se carregar totalmente e a sua corrente não vai variar mais. Ou seja, a sua tensão vai ir para zero, tá? Porque isso aqui vai virar uma constante, tá? E daí a sua tensão vai para zero. O que é um componente com tensão zero em cima dele? É um curto-circuito. Então o indutor vai virar um curto-circuito. A gente troca ele por um curto-circuito. Enquanto que a tensão no capacitor, né, ele vai se carregar totalmente. Então a sua tensão não vai variar mais, ou seja, a sua corrente vai ser zero. O que é um componente com corrente zero? Significa que ele é um circuito aberto. Então a gente troca o capacitor por um circuito aberto, tá? Então vai ficar assim, o que nós precisamos calcular? Então, essa corrente aqui, que é a corrente do infinito, e a tensão. Então a corrente, como esse circuito aqui é aberto, não passa a corrente no indutor. Então, sua corrente final é 0 amperes, tá? Ela vai sair de 2 amperes, que foi calculado, e vai ir para zero, tá? E a sua tensão, ó, vai ser, como é o circuito aberto, e aqui não está passando corrente, a tensão em cima desse resistor aqui é 0 volt, né? Porque não está passando corrente.
Então, se aqui é tudo zero, né? Essa tensão aqui, que é 12, vai aparecer aqui, né? Vai aparecer aqui. E esse 0 volt que está aqui vai aparecer através desse fio, vai aparecer aqui, né? Então, a diferença aqui é 12, né? A tensão no capacitor, né? Ela vai valer 12, que é a tensão da fonte, tá? Então, no circuito RLC série, né? A tensão no capacitor tende à tensão da fonte, enquanto que a corrente vai tender a zero, porque o capacitor vai abrir. Beleza? Então, para o circuito RLC série vai ser meio que sempre assim, tá? Só que a gente tem que analisar e a cada vez tudo isso que a gente viu agora, tá? Isso aqui são só as condições iniciais, a gente nem resolveu as equações diferenciais ainda. Beleza? Então, só para treinar isso aqui, nós vamos fazer agora um exercício, tá? Vamos fazer um exemplo 1 aqui. Então, nesse exemplo 1, eu quero só calcular as condições iniciais, tá? Desse circuito aqui, ó. Então, ele é um circuito que ele vai virar, não é um RLC série, né? Mas é um circuito qualquer, para a gente calcular as condições iniciais para a gente dar uma treinada, tá? Então, eu vou lá para a prancheta agora para a gente resolver este exercício, tá?